Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Eu já falei que eu não sou booktuber nem nada disso, também não tenho a pretensão, mas vez ou outra eu venho aqui para deixar uma sugestão de leitura. Hoje não é propriamente uma sugestão de leitura, mas o compartilhamento de uma reflexão que me ocorreu a partir da leitura parcial que eu fiz dos Irmãos Karamazov. Eu estou há mais ou menos 12 páginas para terminar o primeiro volume da obra, e quando eu terminar esse primeiro volume eu não terei chegado nem na metade ainda. É uma obra bastante extensa, de fôlego, e de todo modo, tendo avançado um tanto já, eu queria aproveitar que algumas ideias estão frescas na cabeça ainda. Eu queria compartilhá-las aqui porque elas foram muito potentes e importantes para mim nesse processo de reflexão, nesse processo de maturação da obra, né, e com os paralelos que a gente faz na nossa própria vida, o quanto isso pode se aplicar positivamente para nós, enfim, os paralelos que a gente faz entre literatura e a realidade que a gente pode aplicar na nossa própria vida intimamente, na nossa relação com os outros. Não quero dar aqui um contorno místico de autoajuda, nada disso, mas realmente pensar em situações concretas. E eu vi há alguns dias, salvo engano, no Instagram, uma publicação que falava assim: por que livros de ficção ensinam mais sobre a vida da gente, sobre o comportamento, do que propriamente livros de autoajuda? E deixa eu deixar bem claro que eu não estou aqui para militar nenhuma ideia em favor de ler ficção ou exclusivamente ficção, nem para falar mal, para ser um detrator de livros de autoajuda, né? Eu prefiro, acima de tudo, falar daquilo que eu gosto e não destruir o trabalho do outro, né? E deixar cada um na sua íntima decisão escolher aquilo que lhe aprouver, né? Lhe for melhor. E eu sou um grande entusiasta de livros de ficção, tenho lido coisas de não ficção também recentemente, né? Principalmente de história e de filosofia, mas eu me peguei pensando nisso, sobre o quanto os livros de ficção, embora sejam ficção, situações que não aconteceram, pelo menos na literalidade do que está descrito, o quanto eles podem nos trazer reflexões para a gente pensar a vida da gente mesmo, né? E eu queria deixar a sugestão desse livro, Os Irmãos Karamazov, que eu não cheguei nem na metade ainda, porque até o ponto que eu cheguei, ele é permeado e recheado desse tipo de pensamento que a gente se pega pensando na própria vida da gente. E para não soar tão abstrato, e uma breve contextualização sem nenhum spoiler, tá bom? O livro começa como uma novelona, um novelão, não sei qual é o aumentativo, mas uma história com muitos personagens, que gira em torno do eixo do pai, Fyodor Karamazov, e dos três filhos, Dmitri, Ivan e Alyosha, Alexei, né, cujo diminutivo é Alyosha. E o Alyosha, ele é uma pessoa muito espiritualizada, e ele tem como guru, como guia, um monge, um starets, que é basicamente um monge ancião, que ele é um guia espiritual e ele é o monge dos monges, é uma pessoa que é bem versada no assunto e mais avançada na idade, perdão. E no ponto que eu estou do livro, esse ancião, esse starets, ele enxerga a vida dele como já chegando ao fim. E presumindo que essa é a última noite de vida dele, não sei se é de fato ou não, não cheguei nesse ponto do livro ainda, e também não falaria para não dar spoiler, ele começou a fazer uma retrospectiva da vida dele e reuniu um grupo de pessoas seleto e pessoas que ele tem a maior confiança para fazer uma retrospectiva da vida dele e contar como foi a infância dele, a relação dele com o irmão que faleceu muito jovem, o que deixou uma marca muito indelével na vida dele, a relação com os pais e os fatos que sucederam para conduzi-lo à decisão de se tornar um monge, enfim, se ligar espiritualmente a uma religião. E, bom, parece que tudo isso é muito místico, tudo isso é muito religioso, transcendental, e eu falei que ia trazer aqui uma reflexão de efeito prático na vida. Então, eu quis fazer essa introdução porque achei importante contextualizar. Mas aí ele começa a contar da infância dele e ele começa a falar da metamorfose que ele sofreu no início da vida adulta, final da adolescência. E ele falava que basicamente ele não era uma pessoa perfeita, era uma pessoa que errou muito e cometeu o pecado contra o irmão dele. Pecado no sentido de má ação, má conduta, né, contra a família, contra
pessoas próximas a ele, e ele conta de um fato específico, que ele gostava muito de uma moça, que ele não sabia que era noiva, e que pelo jeito ocultou dele esse fato também, e depois ele descobriu que ela era noiva e estava prestes a casar. E ele, naquela hipersensibilidade desses livros clássicos russos, ele começa a provocar o noivo dela, até que eles combinam um duelo, né? Aquela coisa russa aí de duelar para fazer honrar a própria honra. Eu falei, acho que 2 vezes honrar, né? Enfim, para proteger e salvaguardar a própria honra. Perdão aqui pela redundância, que eu quase cometi. E nessa época, esse Starietes ainda não era monge e ele estava numa reclusão militar. E ele foi com o padrinho dele no duelo, né? Enfim, ele teve um contato antes com a pessoa com quem ele queria digladiar. E nesse dia, que é a véspera do duelo, ele chega na casa dele, vê o criado dele, e como ele está muito enraivecido com toda a situação, ele sem motivo nenhum desfere 2 socos no rosto desse criado dele. Ele fica atônito, criado, mas ele não reage e não faz absolutamente nada. Passada a raiva do personagem, do Starietes, que chama Zósima, ele começa a cair em si, o quanto ele foi injusto, o quanto ele foi covarde acima de tudo. Porque por conta de uma relação de servidão, servilismo, por uma relação de emprego no qual o criado foi obrigado a suportar aquilo sem poder se defender dentro daquele contexto, daquela conjuntura, o Starietes se viu como, então, apenas exclusivamente, melhor dizendo, um militar. Eu quis dizer, né, que ele ainda não era um monge, era só exclusivamente um militar, uma pessoa do serviço militar. Ele se sentiu acovardado pela própria conduta, e aquilo causou nele realmente uma revolução interna do quanto, enfim, mostrou para ele o quanto ele podia se tornar uma pessoa melhor a partir do erro e do remorso que ele teve com aquilo. Ele pediu perdão para esse criado, que aceitou e começou a chorar, como se ele precisasse chorar, né, o criado, mas o agora monge, o então militar e pessoa irascível, ele começou a perceber então, a partir do erro, a partir do remorso, a partir da culpa, o sentimento de arrependimento, de autopenitência, e que a partir desse ponto ele percebeu que ele precisava se tornar uma pessoa melhor. E esse foi o fio condutor da decisão dele de se tornar um monge, porque ele quis basicamente ser uma pessoa melhor e praticar ações melhores com e para o outro, tá? E depois o que acontece no duelo, não vou falar aqui para não dar spoiler, mas também é um desdobramento dessa decisão pessoal dele de se tornar uma pessoa melhor, né? Ele se sente muito envergonhado de ter ofendido ao noivo da moça, ele se sente muito arrependido de ter convocado ou aceitado participar de um duelo, né, para salvaguarda da própria honra, por um motivo tão torto, tão abjeto, né? E é basicamente isso. E aí a gente pensa, né, que a gente erra tanto na vida da gente, e muitas vezes o erro vem para nos ensinar. Eu estava conversando com uma pessoa da área da psicologia há alguns dias, e ele falou que, sob o ponto de vista, sob o prisma da psicologia, da terapia, enfim, do estudo da saúde mental, o erro, ele existe para ensinar, para trazer uma lição. Então, o erro, a culpa, o arrependimento, o remorso, eles são indesejáveis, mas inevitáveis na vida da gente, porque a gente não é perfeito, né? E aí, ele estava falando sobre esse conceito do erro e da culpa para a psicologia, e que, na verdade, tudo isso existe para que a gente possa pavimentar nosso caminho no sentido de não repetir, e é por isso que a gente tem a sensação de arrependimento, mas, acima de tudo, para que a gente possa se perdoar um pouco, para que, acima de tudo, acho que estou repetindo essa expressão, né? Mas para que, sobretudo, a gente possa guiar e enveredar o nosso caminho a partir das experiências do erro que a gente cometeu, que nos ensinou, né, para que a gente possa ter dali em diante uma conduta melhor, mais louvável, sabendo que a gente sempre vai errar, mas usar o erro como uma penitência, claro, mas um auto-perdão que nos leva a melhorar a escolha. Eu não quero trazer um sentido holístico, não quero trazer um sentido místico, espiritual para tudo isso, mas pensar mesmo em ações concretas, né, da gente não ficar tão aprisionado ao erro, a gente desfazer aquilo, pedir desculpas quando a gente errar, e usar como a melhor das posturas que a gente pode ter na vida da gente, de arrependimento,
uma mudança real e concreta de conduta. Enfim, esse ponto específico do livro me trouxe essas reflexões. Acho que o grande capítulo desse livro, e talvez de toda a bibliografia de Dostoiévski, e talvez de toda a literatura, é o grande capítulo do Grande Inquisidor. Muito famoso, fantástico. Não vou falar nada a respeito dele, porque esse realmente é muito especial e acho necessária a leitura. Existe e-book na Amazon apenas com esse capítulo desse conto do Grande Inquisidor. Quem quiser ler a obra inteira dos irmãos Karamazov, do Dostoiévski, pode ler só esse capítulo, encontra facilmente na internet. Mas eu quis destacar então um trecho que é menos famoso, mas que me trouxe várias e íntimas reflexões, até porque foram ponte com aquilo que eu conversei recentemente com uma pessoa que é da psicologia, que estuda o comportamento humano, estuda a saúde mental, acima de tudo, né? E curioso, inclusive, que logo depois dessa cena acontece uma outra. Esse, então, ainda não monge, exclusivamente um militar, recebe uma visita de uma pessoa um tanto sombria, um tanto soturna, severa, e que faz muito bem, muita caridade para a cidade, muita ação benevolente, beneficente, né? Mas, enfim, ele é um cara muito recluso, e ele, sabendo da história do duelo e como terminou, e dessa regeneração íntima do Zósima, atualmente Stariex, ele quis conversar com ele, e aí começa, nesses encontros, eles começam a conversar sobre pontos que lembram muito Crime e Castigo, né? O que tem no passado desse cara, no passado dessa pessoa, que traz alusões a arrependimento, culpa, remorso. É o trecho claramente que revisita Crime e Castigo. Não vou falar mais para não dar spoilers, mas também é um trecho muito importante, muito interessante, o quanto, se a gente não consegue trabalhar na mente da gente a questão de culpa, perdão e redenção, e sobretudo quando a gente faz coisas que a gente não consegue desfazer na vida da gente que estão no passado, o quanto isso pode carregar na gente marcas indeléveis e que nos atormentam às vezes até a vida inteira, e não tem calvário que a gente possa sofrer que possa tirar isso do peito, da cabeça, das costas da gente. E o quanto você pode se perdoar, ou não pode, ou se perdoar, ainda assim desfaz o erro que você fez, e como você trabalha na sua cabeça quando você está de fato arrependido pelo que fez. Também é um trecho muito interessante, é um livro absolutamente genial. É um novelão, tem coisas aí ali que são briga, baixaria, conflito familiar, mas o livro tem também inserções fantásticas de reflexões filosóficas muito práticas que a gente traz para a vida da gente. Não são abstrações, não são conceitos abstratos pela abstração, indeterminados, que só são um palavrório bonito, rebuscado e erudito. São coisas que a gente pode parar para pensar na vida da gente. Olha, estou falando assim de talvez 20, 30 páginas pelas quais transcorreram essas cenas que eu falei agora, e já me renderam aqui mais de 13 minutos de reflexão que eu queria compartilhar com vocês, e com isso instigar a leitura, nesse caso de uma ficção, que faz com que a gente possa pensar a realidade.